Doutora Marisa, a senhora prestou concurso de ingresso à carreira do Ministério Público Militar em 1984, mas já tinha relação com a Justiça Militar antes disso, né? Como foi esse início? Eu fui casada com um militar do Exército, oriundo da Academia Militar das Agulhas Negras, Coronel Justo José da Fonseca. Fomos casados por 17 anos. Sim. E aquela vida de militar, né? Vai por uma cidade, vai para outra, e eu acabei o 2º grau e não tinha conseguido ainda parar em algum lugar para... Aí fomos morar em Cruz Alta e eu, bom, agora eu vou estudar. Comecei a faculdade em Cruz Alta e posteriormente fomos para o Rio, já cursei 2 anos em Cruz Alta, Rio Grande do Sul, e fomos para o Rio, que ele foi cursar a ESAO. Lá eu cheguei a me matricular na Gama Filho, que era mais próxima da Vila Militar, mas impossível. Ou você ia de madrugada pegar uma vaga de um carro ou de ônibus, eu grávida de 5 meses, da 3ª filha, depois de 9 anos. Bem, aí quando terminou a ESAO, fomos morar em... Precisou trancar o curso, então, nesse momento? Aí eu tranquei. Aí quando terminou a ESAO, fomos para Manaus. Uma vida totalmente diferente daquela que estávamos acostumadas, né? Porque isso foi em 75. Sim. Então, Manaus ainda era uma cidade, assim, que ficava muito a desejar, né? Não tinha infraestrutura, quase. E eu fui terminar minha faculdade lá. Já, primeira semana já me matriculei, porque eu queria acabar minha faculdade. Então, eu me formei pela Universidade Federal do Amazonas. E eu sempre digo que eu corri atrás do prejuízo. Em 4 anos e meio, tirando aquele 1 ano que eu parei, em 4 anos e meio eu consegui me formar. E logo em seguida abri um escritório e comecei a advogar, mas como casada com militar, de repente está no local, já não está mais, aí iam inaugurar a auditoria militar em Manaus. E abriram um concurso, onde eles queriam que pessoas do Amazonas, de Manaus, ingressassem, né? Porque... E, coincidência, eu, gaúcha, tirei o 1º lugar, o 2º lugar foi de outra gaúcha, e o 3º que foi de um amazonês. E implementamos lá a auditoria. E naquela época, para fazer concurso para o Ministério Público, ou Defensoria, ou Magistratura, tinha que ter 4 anos de prática forense. Certo. Então, eu fiz o concurso e fui trabalhar na auditoria. Inauguramos a auditoria militar lá em Manaus. Isso foi em 1979? 79, 80. 80. Foi inaugurada. A minha visão já se posicionou para o Ministério Público. E o que eu pensava? Bom, eu sou formada em Direito, fui diretora de secretaria, e minha função lá, meu cargo era de técnica judiciária, mas como eu estava iniciando, eu fui diretora de secretaria, eu fui chefe da administração, por ter tirado o 1º lugar. E aí eu pensava, poxa, eu fiz um concurso de Direito para bater carimbo, para cumprir despacho dos juízes, eu acho que eu não fiz uma faculdade para isso. Comecei a estudar, 4 anos estudando até completar a prática forense. E aí, coincidentemente, abriu para a Defensoria Pública e para o Ministério Público, na mesma ocasião. A senhora fez os 2 concursos, então? 2 concursos. Passou nos 2? Passei nos 2, tenho modéstia à parte, eu passei em 2º lugar no Brasil todo. Primeiro foi um juiz, que já era de Recife, e no nosso, do Ministério Público, tirei o 4º lugar, porque eu também não tinha muitos títulos naquela época. Então, valiam também alguns colegas que passaram à minha frente por possuírem títulos. Bem, aí fui chamada para a Defensoria Pública e não aceitei, porque eu já tinha passado no concurso e sabia que logo seria chamada. Então, senti assim muita tristeza quando porque o juiz também não aceitou. E logo eu fui a primeira chamada, não, vou me posicionar em último lugar, né, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, deu assim uma tristeza, mas o que eu queria era Ministério Público. Isso foi em dezembro. Aí, em fevereiro, já estávamos tomando posse aqui em Brasília, no Ministério Público. Então, a senhora assumiu Porto Alegre, né? Assumi A Procuradoria em Porto Alegre, né? Mas nesse interregno, eu estava separada do meu ex-marido, que já faleceu, inclusive, agora já fazem 10 anos. E aí, em Porto Alegre, eu voltei para a minha cidade, porque eu fiquei em Manaus quase 8 anos. E aí voltei para Porto Alegre. Nossa, trabalhei 8 anos na Procuradoria em Porto Alegre. Para mim, assim, era
Era uma coisa muito... Eu tinha perseguido aquela função, aquilo era a menina dos meus olhos, então consegui ir para Porto Alegre, então para mim então foi assim muita grande alegria, muita satisfação, principalmente que eu acho que eu já falei na minha entrevista, de ver a minha mãe tão contente falando para a vizinhança, minha filha é procuradora, aquilo para mim era o ápice assim do contentamento. Aí fiquei 8 anos em Porto Alegre. Agora, chegando em Porto Alegre, já teve um caso rumoroso, né? E aí... Eu não tinha tomado posse. Foi em dezembro, saiu na Zero Hora, que era o jornal local que circulava muito lá, que circula até hoje. E saiu, assim, na primeira página, assim, uma reportagem de um acidente aéreo, de um F-5, que bateu um bimotor e destruiu o bimotor, lógico. Caiu, o piloto morreu e... O piloto era um membro do Ministério Público Estadual, né? Era. Aí que complicou. Mas aí o F-5, já pela experiência do comandante desse F-5, ele conseguiu, na base aérea, ele pousar aquele avião que perdeu uma asa, pousar antes de chegar naquela malha que eles põem de aço para ele, se não conseguisse parar, ele conseguiu parar antes ainda. Então, já demonstrou muita perícia ali naquela... Bem, mas aí isso foi em dezembro. Fevereiro eu assumi, meu colega que já estava há muitos anos lá, fazia muito tempo que não tirava férias. Dr. Jaime. Dr. Jaime Araújo. Aliás, eu até aproveito para dizer que foi um dos colegas assim mais éticos que eu já conheci na nossa carreira, o Dr. Jaime Araújo. Bem, aí ele tirou férias, 2 meses, que já não tirava férias há muito tempo. E também quando eu cheguei na procuradoria não tinha uma mesa para eu trabalhar, não tinha nada. Então, primeira semana, enquanto o Jaime se arrumava para entrar em férias, eu fiquei sentada no sofá. Aí ele perguntava para mim, senta aqui. Eu falei, não, ele queria me dar o lugar dele. Como ele não era concursado, ele tinha entrado ainda por nomeação, a época dele não havia concurso. Aí eu peguei e falei, não, Jaime, não tem cabimento. E, aliás, os móveis que tinham lá naquela sala, ele teria levado. Falei, não, vou ficar aqui. Quando você entrar em férias, aí eu ocupo e vou ver o que a gente faz. Tá? Ele entrou em férias, ocupei, mas nesse meio tempo as procuradorias, elas funcionavam dentro das auditorias. Então era assim, as pessoas confundiam, achavam que Ministério Público seria um primeiro grau da carreira da magistratura, perguntavam quando é que vai ser promovida a juiz. Não, eu não quero ser juíza, eu quero ser promotora. E então o que aconteceu? Nesse meio tempo eu pedi ao juiz, tinha alguma escrivaninha que ele pudesse nos ceder. Aí foram lá no depósito, era uma escrivaninha, assim que saía as lascas todas, sabe? Achei ótimo, né? Já que aí o Jaime voltou, eu naquela escrivaninha toda lascada e velha. Bom, o papel nós tínhamos que pedir ao juiz emprestado. O telefone, na época o procurador-geral em Brasília dizia para nós assim, só telefone em último caso. Bom, então quase não ocupávamos, porque o telefone era da auditoria também. Então era uma época bem difícil, mas de qualquer forma a gente trabalhava com muito afinco, com muita vontade, porque nós éramos o fiscal somos o fiscal da lei, e a gente quando entra num concurso desse, a gente quer desempenhar, né, muito bem. Bem, aí quando o Jaime entrou em férias, em fevereiro, eu tinha assumido, aí veio uma comissão do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, com o seu presidente da associação, me perguntar como estava indo o inquérito sobre aquele acidente do F-5 com o bimotor, porque quem pilotava o bimotor era um promotor de justiça, então eles tinham interesse em saber não existe. Não existe. Não tinha inquérito nenhum. Não tem inquérito nenhum. Não tem inquérito nenhum. Como? Realmente houve uma morte, houve um crime de dano, o F-5 nunca mais voou, milhões de prejuízo para a nação. Um acidente envolvendo um veículo militar, quer dizer... Aí bom, então vou me mexer. Aí eu oficiei ao comando do 5º Comar que fosse instaurado o inquérito. Aí recebi uma resposta que não havia necessidade, porque tinha sido já que o CENIPA estava tomando providência, que ele é que investigava acidente aéreo. Sim, acidente aéreo eles investigam para prevenção.
E nós queremos saber quem é o culpado nessa história, né? Quem provocou, quem é o, vamos dizer assim, que infringiu a lei penal militar. Bem, aí oficiei novamente o comando, não. Aí nessa ocasião, pela segunda vez, já sem uma resposta positiva, aí eu liguei para o procurador-geral. Claro, eu tinha entrado fazia uns 10, 15 dias. Liguei, olha, já oficiei 2 vezes e a coisa aqui tá... Então faça o seguinte, faça mais uma terceira tentativa e, em última análise, represente contra ele. Tá, ok. Aí eu oficiei novamente. Só que ele não respondeu, meu ofício, ele mandou um coronel no meu gabinete para tentar me convencer de que não havia necessidade. É óbvio que havia, não tem cabimento. Aí esse coronel ligou ao comandante, né, do meu gabinete e olha, tem que abrir, porque esse coronel também era estudante de direito, já tinha se formado, não lembro bem, então ele convenceu o comandante que era necessária a abertura. Aí o comandante no telefone mandou me convidar para um jantar, se eu aceitava. Não aceito, vamos conversar. Aí fez um jantar na residência dele, oficial, com a esposa, os filhos, esse coronel com a esposa. Aí o pessoal ainda dizia para mim, se fosse você não ia, porque, sei lá. Falei, por quê? Vou. Foi assim um jantar muito agradável. Conversamos sobre moda, divórcio, plantas e etc. Menos inquérito. Quando terminou o jantar, um jantar muito gostoso, por sinal, bem interessante as conversas, eu na ponta de uma mesa, na cabeceira, ele na outra cabeceira, ele, olha, doutora, não se preocupe, segunda-feira, era uma sexta-feira, segunda-feira o seu inquérito será aberto. Ótimo. E aí foi solucionado. Claro que depois das investigações, um inquérito muito bem feito. Naquela ocasião eu aprendi no inquérito que tinha ali termos técnicos que vento tem perna. Exatamente, eu ia falar sobre isso. Que o vento tem perna. Eu falei, como é? Tem. Então, inclusive tem gravações do comando da torre de controle, mandando aquela aeronave civil subir a tantos mil pés, e ele reportou dizendo que teria subido, e o acidente se deu bem onde estava, no corredor do F-5. Então, foi muito bem feito o inquérito e foi arquivado. Depois, 3 anos depois, pediram a reabertura, porque apareceu uma testemunha de viso que teria visto. Mas então foi assim, aquela época, então, a males que vem para bem, eu fiquei muito entrosada com o Ministério Público Estadual. Então, até hoje, nós temos assim um grande... Inclusive nós, Ministério Público aqui em Brasília e tal, temos bastante convivência com o pessoal e então Depois dos 8 anos em Porto Alegre, a senhora passou por Juiz de Fora, pelo Rio de Janeiro e... Foi assim, períodos rápidos, aí eu aceitei promoção para subprocurador, que é de carreira em Brasília. Certo. Onde fiquei quase 20 anos, 17 anos. Mas quando aceitou a promoção, já estava inclusive se candidatando de quantas campanhas para procurador-geral a senhora participou? Isso foi um momento muito efervescente, logo posterior à Constituição de 88, a lei número 75 de 1993, a lei orgânica. Quer dizer, há uma efervescência política interna. A senhora participou ativamente desse momento, nessa época eu estava no Rio de Janeiro. Sim. Então, como o Rio de Janeiro concentrava um grande número de procuradores e promotores, então eles queriam que alguém do Rio saísse candidato. E ninguém se apresentou, eu sou muito... Eu estou sempre querendo algo mais. Falei, eu posso me candidatar. Não. Aí eu fui promovida em, acho que dezembro, já candidata a procuradora-geral. Aí vim para Brasília, promovida como sub. As eleições acho que foram abril, fevereiro, por aí. E vim, claro, eu não entrei na lista. Porque eu era na lista tríplice. Não, na lista tríplice não, porque eu era muito... pelos 3 mais votados. 3 mais votados. E aí, mas nessa primeira eleição não entrou na lista? Não entrei na lista. Depois daí, na segunda que eu candidatei de novo, aí eu fiz uma viagem
Fui a todas as procuradorias por minha conta. Essa já foi as eleições de 2000, ou Essa, 99, não, 2000. essa foi uma antes de 2000. 2000 eu já estava bem conhecida, não fiz viagem nenhuma. E foi sair em segundo lugar na lista, mas o Procurador-Geral da República me chamou e por motivos que não vinham ao caso, ele disse que iria me nomear. E realmente foram 2 anos bem profícuos, muito trabalhoso. Eu sempre dizia para meus colegas, nós somos fiscais da lei, não para o cidadão lá fora, temos que começar aqui dentro. Então eu quis dar uma arrumada na casa, então houveram certos problemas, mas que depois, como dizem, onde há governo sou contra, então algumas coisas, uns senões aconteceram, mas tudo bem. Qual é a sua perspectiva dos processos eleitorais, né, internos que acontecem no Ministério Público? A nossa lei orgânica, como ela admitiu que houvesse eleição, porque antes da nossa lei orgânica, o Procurador-Geral era escolhido pelos seus pares e formava uma lista tríplice, mas normalmente os mais antigos, que tinham mais experiência na carreira. Mas aí quando foi criada uma eleição, que antes era uma indicação, né? Agora virou uma eleição, então você vai concorrer, os teus pares vão votar em você, todo colegiado. E eu particularmente acho que com o advento dessa eleição interna, eu acho que houve assim muita política interna. Isso. A senhora acha que é um desgaste da instituição? Eu acho que dentro da instituição isso aí, eu acho que foi um problema criado porque começaram a se criar grupos políticos, vamos dizer, políticos dentro do próprio e pessoas que eram bem vistas. Outro grupo achava que não, então aquela coisa assim interna que eu acho que não era tão salutar. Grupos, na sua opinião, eles se organizam mais em torno de lideranças pessoais ou existem afinidades teórico-ideológicas? Eu acho, assim, nem ideológicas, eu acho pessoais mais. Mais pessoais? Mais pessoais, porque então você, para ser procurador-geral, você tem que sorrir para um, você tem que achar o outro bonito e traz para o seu grupo, então não é assim pela competência, não é pela antiguidade, não é pela experiência dentro do órgão, né? É pelas afinidades. Então aí começam a ocorrer os problemas, né? Então eu acho que, inclusive tivemos assim eleições, porque nós em segundo grau somos 11. E no primeiro... 13, não é? 13. Não, agora são 13. Porque agora, quando tem um promotor, é 14. Aí também a lei permitiu que promotor concorresse ao cargo. Pois eu ia lhe perguntar sobre isso, né? Quer dizer que no início só os membros do segundo grau... Normalmente eram os membros do segundo grau que eram escolhidos e eram nomeados. E com a eleição, todos começavam a participar, e aí surgiram esses grupos todos. Então eu acho que a eleição, eu acho assim que dividiu muito, muito mesmo. E como o primeiro grau, o número é bem maior, então teve uma eleição onde o primeiro grau se uniu todo e colocaram, e todos votaram mais em membros do primeiro grau e o segundo grau ficaram fora. Isso é o que se chama fechar a chapa, né? Fecharam. Ou seja, todos votam... Então nomes assim de colegas que não apareciam, não se ouvia falar, de repente estava dentro de uma lista tríplice a cargo de procurador-geral. Quer dizer, uma inversão de valores quando tínhamos. Sabemos que tínhamos colegas assim que estavam prontos para assumir. Porque eu acho que não é só internamente que você tem que olhar. Quando assume o cargo de procurador-geral, você tem que olhar para o público de modo geral. Você tem que ter uma política de boa vizinhança com as Forças Armadas, com os outros tribunais, com todos os tribunais. Então você tem que ter, porque essa troca de experiência é muito interessante. Onde termina a política de boa vizinhança, né, e começa a independência? Né? Como achar essa fronteira, né, sendo Procuradora-Geral da Justiça Militar? Né,
A senhora denunciou pelo menos 2 generais. 2 generais na minha época, porque já se faziam muitos anos que não se denunciava um general. Porque eu acho que quando chega-se ao ápice, chega-se a ocupar a função de general, a chegar a essa... Os generais brasileiros são muito bem preparados. Não, é que eu ia falar. Então, é uma elite que é muito bem preparada. Eles passam por uma peneira e é um funil, a gente sabe disso. Então, mas como ser humano sempre tem, às vezes, um senão e ocorreu. E ocorreu na minha administração. E eu não acho assim que seja, denunciei 2 generais, não. A função do procurador-geral, aliás, é a única pessoa, é a única função dentro do Ministério Público, é o procurador-geral que pode denunciar um general. Só ele, mais ninguém. Então, é um plus isso. Então, eu acho que tem que ser uma coisa muito bem discernida, muito bem pensada, e tem que haver ali provas e... Aí o julgamento foi no superior. Toda a tramitação é lá. E na época, quando eu fui nomeada, quem era o comandante do Exército era o general Gleuber. Ele estava assim meio ressentido com o Ministério Público. Em função de situações pretéritas. Situações anteriores, onde determinadas coisas aconteceram, onde ele jantou ou almoçou com um colega, no dia seguinte o colega não teve assim a hombridade de dizer, olha, vai acontecer isso. Porque aí ele foi, primeira semana, recebi a visita do general Gleuber no meu gabinete, na Procuradoria-Geral, e eu conversei com ele, olha, eu vou ser bem sincera, eu vou cumprir meu dever. Mesmo porque se eu não cumprir minha obrigação, o senhor não vai me respeitar, como eu também não respeitaria se quem tem uma função e não exerce com toda a dignidade e cumpre todo o seu dever. Então, mas uma coisa eu quero ter com o senhor, uma política de boa vizinhança. Se eu tiver que, na época eu nem sabia que eu teria que denunciar 2 generais, mas nós vamos conversar antes, não para perguntar devo ou não devo, não é isso. Olha, só para lhe comunicar, vou fazer isso, porque o senhor é o comandante da força. Então, eu acho que eu lhe devo um respeito, para que o senhor saiba o que vai ser feito, porque vai um comandante seu, um general que está no final de carreira, vai ser denunciado, eu acho que o senhor tem o dever de saber, e eu acho que é obrigação minha, uma política de boa vizinhança, do que eu não sou. Então a gente teve um bom convívio, porque eu cumpri o meu dever, não deixei de cumprir o meu dever, mas também tive assim, essa abertura para conversar e dizer, vai acontecer isso, não vai ser pego de surpresa. Durante a sua gestão também houve uma série de debates importantes, não sei o quanto a senhora lembra, mas teve o debate do Estatuto do Desarmamento, né? Não sei se a gente pode rapidamente pincelar algumas dessas coisas, mas... As Forças Armadas nas ruas, no Rio de Janeiro, ocupando os morros. Aí, acho que houve um inquérito grande, né, para apurar o suposto envolvimento de soldados com o tráfico de armas. Porque de um momento, não sei precisar em que época, começaram realmente as facções criminosas começaram a infiltrar no Exército. Jovens, justamente para saber lidar com o armamento, justamente para saber onde era guardado o armamento. Então, e eu particularmente, eu sou contra a presença das Forças Armadas. Que eles não estão preparados, né? Mas quando chega um momento que as polícias civis e militares dos estados não dão conta, fazer o quê, né? Agora, hoje tem uma força né, que preenche essa lacuna. Mas eu acho que, realmente, naquela época, eu achava meio complicado você colocar as forças, porque eles não estão preparados. Outro debate que teve também foi a prisão de um grande traficante, na época, acho que se chamava Fernandinho Beiramar, colocá-lo em presídio militar. Né? E a senhora foi contra, né? Com certeza, né? Presídio militar não é para colocar um traficante daquela natureza, aquele naipe, né? Não tem cabimento, imagina. Porque eu acho que nas prisões, vamos dizer assim, nas nossas prisões militares, vai ali praticamente um preso elitizado, né? É alguém que
que já serviu à força, que já tem um certo conhecimento, e não para realmente um criminoso daquele quilate. Então, também foi... Ou seja, seria inclusive uma chance de contaminação, Eu acho que sobre vários aspectos, contaminação, inclusive, com jovens, também de segurança. Uma questão de segurança, a segurança não está voltada para isso. Eu acredito que não, acredito que não. Então, mas eu acho que esses 2 anos realmente foram de muito trabalho, porque chegava sexta-feira, eu falava, hoje eu vou embora cedo para casa, estou cansada. Aí chegava um telefonema, porque é o Brasil inteiro, né? Sim. Aí chegava um telefonema e ficávamos sempre, mas olha, isso aí era até 10 horas da noite, 11 horas para resolver problemas que surgiam de última hora, até problemas pessoais de colegas, e até agora eu falei em problemas pessoais, lembrei da época que eu fui corregedora, que aí o pessoal me ligava às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, doutora, isso e aquilo. E a gente tem que dar uma resposta pronta, né? É bem, lidar com o ser humano é meio complicado, né? O que é mais difícil, na sua opinião, administrar uma instituição pequena, como o Ministério Público Militar, tem 79 membros hoje, né? Ou uma instituição grande? Pensemos no Ministério Público de São Paulo, né? O que é mais... Eu não gostaria de ser procuradora-geral em São Paulo. Eu acho que a nossa instituição, você falou pequena, ela não é pequena. Não, pequena em termos numéricos. Ela é adequada, porque o que acontece? As Forças Armadas, não há delinquentes, não há crimes rumorosos. Há crime militar? Há, mas não como o Ministério Público de um estado como São Paulo. Não há comparação, mas dentro do nosso Ministério Público, ele é pequeno e ele é compacto e ele é eficiente. Por quê? Porque o nosso público-alvo, que seria aqueles que infringem a lei penal militar, eles é um número menor, porque a Força Armada funciona muito bem. Então, aquele que delinque é um número menor. Então, agora, investiga-se também, por exemplo, acidentes, né? Durante a sua gestão aconteceu aquele rumoroso também acidente no Espaço Porto de Alcântara. Né? Como foi a participação do Ministério Público nesse processo? Foi bem atuante, inclusive na época designei 2 colegas súbitos para ficarem à frente, mas como os colegas que eram da região amazônica, que teriam essa competência, acharam que não deveria. Houve uma polêmica nesse sentido. Eu acho que quando há um caso daquele naipe, daquele tipo, eu acho que colegas mais experientes, eu acho que já saberiam conduzir a coisa. Pode ser até que eu esteja falando uma bobagem aqui, mas eu penso isso. Colegas com experiências de 20, 30 anos, é óbvio que já tem uma visão bem aguçada para investigar mais a fundo. E acabei tirando os 2 colegas que eu havia nomeado para investigarem e foram... Você parou algum tipo de manto estranho de suspeição eu particularmente, sobre esse episódio? Eu particularmente acho que deve ter tido algum tipo de sabotagem? Acredito que sim. É a tese daquele jornalista americano, correspondente do New York Times, o Larry Rotter, eu acho que é. Né? Ele questiona num dos livros dele, num dos artigos para o New York Times, né, o fato dos brasileiros jamais terem investigado publicamente e a fundo aquele episódio, né? Quer dizer, a senhora acha então que pode ter havido algum tipo de sabotagem? Eu vou falar isso pessoalmente. Eu acredito que sim, porque aquela localidade é a mais, vamos dizer, no território americano de um modo geral, é a melhor posição para se instalar uma base daquele tipo. Então, eu acredito que tenha havido alguma coisa. Inclusive, de espionagem internacional. Eu acredito. Nós estivemos lá fazendo uma visita, acho que um ano antes. Era a coisa funcionando muito bem.
Aquilo era um orgulho nosso, era um orgulho. Morreram mais de 20 cientistas, né? Morreram, acho que 22, se não estou... Foi uma geração inteira de cientistas brasileiros que é interessante que esses grandes projetos, né, secretos, enfim, das Forças Armadas, eles vêm sendo, digamos assim, condenados a alguns alguns fracassos. Quer dizer, a coincidência, isso é mera coincidência, porque tem um submarino nuclear, tem o espaço-porto, os satélites no espaço-porto, né? Então Angra está lá, assim. Eu não saberia assim dizer para você se é mesmo uma sorte ou eu não saberia, porque eu estaria aqui fazendo umas colocações assim que eu não conheço a fundo. O que eu posso dizer é de alguns casos que passaram por mim, que eu concluí, Marisa, concluí. Não posso falar assim para chegar dar um fundamento assim bem jurídico, não saberia dizer. Para a gente finalizar, como foi atuar no Ministério Público Militar, né, e atuar junto às Forças Armadas, com toda essa competência, com toda essa atribuição, sendo mulher? Alguma vez encontrasse alguma resistência ou algum, enfim, alguma situação adversa, né, ou nada aconteceu? Olha, para ser bem sincera, eu acho que eu sempre fui muito bem recebida. Em Porto Alegre, fui uma das primeiras mulheres a trabalhar. Então o pessoal, veio uma mulher, mas eu sempre demonstrei muita firmeza com tudo, então é uma mulher, mas tão competente quanto o homem, então não tem. E em outras procuradorias que eu passei também nunca houve problema. Só quando fomos a Angola, uma missão de Angola, é que o ministro da Justiça da época que nós tivemos lá, eu, procuradora-geral, e foi oferecido um jantar, estava à porta para nos receber o ministro da Justiça e o procurador-geral militar de Angola. E chegamos àquelas apresentações e ficamos conversando. Após uns 10, 15 minutos, o ministro da Justiça perguntou ao procurador-geral, escuta, e o procurador-geral não vai chegar? Não, mas o procurador-geral é a doutora Marisa. Como? Sim, senhor, uma mulher? Como? Aí ele ficou espasmo. Mas eu levei aquilo, claro, em tom de brincadeira. E durante todos os dias que estivemos lá, permanecemos, ele passava por mim e falava, sim, senhor, sim, senhor. Então eu conto esse caso porque eu acho que foi bem assim pitoresco, porque realmente ele ficou... Mas em termos mundiais é peculiar, né? Então as mulheres nessa posição, quer dizer, de acusadoras das Forças Armadas, que têm, assim, quer dizer, são mundialmente consideradas assim entes mais machistas, etc. Né? Então acho que é uma peculiaridade muito brasileira isso, bem né? Brasileira. Inclusive nós tivemos um congresso na Hungria, onde tinham 27 países representados. E muitos procuradores gerais, enfim, eram oficiais do Exército, oficiais das Forças Armadas, mas também tivemos num outro evento no Peru, onde a chefe da Defensoria Pública era uma general, uma mulher, assim, de uns 40 e poucos anos, firme, onde ela comandava uns 10 mil advogados, claro, nos Estados Unidos, né? E, então eu acho que hoje, nos dias modernos, atuais, não... Isso está plenamente resolvido. Né? Sob meu ponto de vista, sim. Eu acho que não existe mais... Não existe mais aquela coisa de ser o homem, Não, eu acho que a mulher é tão competente quanto. Quando a gente se determina... E a senhora acha que isso é algo absolutamente aceito pelas Forças Armadas, Com certeza. Somos muito respeitados. Muito respeitados. Tanto que depois houve a abertura das Forças Armadas, onde as mulheres também entraram e estão tendo muito sucesso. Tá certo então, doutora Marisa. Eu queria só dar um adendo antes de nós terminarmos, que na minha gestão recebemos várias medalhas. Sim. Né, pela profissão, pelo cargo que ocupa, enfim. Vários entes nos oferecem medalha e tal.
Agora tem uma medalha que eu recebi, que eu tenho assim uma honra enorme, e eu gosto muito de falar nela, é a medalha do bicentenário de Duque de Caxias, o qual eu recebi das mãos do comandante do Exército na época, o general Albuquerque, e onde foram cunhadas 200 medalhas em comemoração ao Duque de Caxias, patrono do Exército. 200 medalhas foram cunhadas em Portugal. Então, 200 personalidades no Brasil a possuem. E eu sou uma delas. Então, inclusive, esse dia da entrega de medalhas, que o general me agraciou, ele quebrou o protocolo para elogiar o que eu vinha fazendo pelo Ministério Público, enfim, pela minha atuação. E foi assim, foi uma medalha que eu senti realmente que eu merecia, tanto que eu me emocionei, chorei, até depois da solenidade falei, pela primeira vez eu recebo uma medalha, na qual eu me emociono e na qual só me fez eu chorar, só saiu do protocolo e me fez chorar, porque realmente eu me senti muito honrada com a medalha do Bicentenário do Caxias. E é isso aí. Muito bem, então. Muito obrigado.